trago aqui hoje para vocês um ser especial. Não só na minha vida, como de milhões de pessoas que o seguem por tudo que ele tem feito. César, vem aqui falar um oi para os nossos internautas. Tudo bem? Super bem-vindo. Fala um oi aí. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje, nesse programa maravilhoso da minha querida amiga Beth. Reincidente você. Reincidente. É a segunda vez, gostaria de ter vindo outras vezes, mas a gente repara isso no futuro. Mas com certeza, você pode ter uma carteirinha. E outra coisa, você pode, inclusive, um dia que eu tenha que, sei lá, imediatamente um compromisso, você pode me substituir, você aceita? Será um prazer. Você faz para mim? Tão bom gente, apresentador assim. O duro vai ser se ninguém quiser mais a minha presença, falar, nós queremos César, né? Vai ser bom, não é? Quem é? Boa. Vai ser bom. César Romão é um palestrante com reconhecimento internacional, especialista em gestão de pessoas, uma consagrada metodologia nas áreas de motivação, estratégia, educação, vendas, marketing, liderança, precisa mais? E ele tem 30 anos de carreira como palestrante, considerado um dos maiores fenômenos do palco do Brasil. Só isso, tá? E ele tem livros, hoje fiquei sabendo que são 25, quando você veio aqui da outra vez não era tudo isso, e aborda assim uma vertente que vem bem ao encontro do que eu sou apaixonado, que é a nossa ligação com uma força maior, com uma, sei lá, o que você quiser falar, o universo, a divindade. Vou dar alguns exemplos de livros dele. Ele escreveu A Semente de Deus, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, O Milagre do Acaso, e eu já estou vendo que tem um livro ali que eu acho que eu vou ganhar, tá? Me aguarde até o final do programa. Eu acho que é seu, olha só. Tem até dedicatória. Fotografado no seu nome. Bom, mas hoje nós não vamos falar sobre espiritualidade, você está contratado para vir de novo, para um dia falar só sobre esse tema, porque me encanta. Nós vamos falar hoje sobre o impacto que a inteligência artificial pode estar causando na vida das pessoas. Qual é a sua opinião, já que você é um entendido em uma série de assuntos? Bem, esse tema é muito moderno, né, e muito atual. Mas não é tão novo como todo mundo imagina. A inteligência artificial é debatida ao longo de muitos anos. A inteligência artificial nasceu praticamente na Segunda Guerra Mundial. O pai da inteligência artificial é Alan Turing, que é aquele que construiu aquela máquina que decifrava as mensagens dos alemães e do japonês. Com isso, ele conseguiu salvar 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Infelizmente, depois ele foi preso, porque na Inglaterra, naquela época, se você fosse homossexual, você era preso. Mas não tinha esse nome inteligência artificial. Não ele tinha, usou disso, né? Na realidade era assim, era a busca de algo que repetisse as ações humanas. Tudo que fosse repetitivo e exigisse cálculo, né, era para criar esse modelo de inteligência. Ele vai para a prisão, ele não suporta a prisão, ele pede uma maçã envenenada, entregam a ele uma maçã envenenada, ele morre. É por isso que o emblema da Apple é uma maçã mordida, é uma homenagem ao pai da inteligência. Olha que informação interessante. Alan Turing. Juntamente com John MacArthur, eles tomaram caminhos diferentes. Mas a inteligência, ela não é tão inteligente e não é tão artificial. Eu vou dizer para você por quê. Em 1997, 1997, fizeram uma mídia violenta quando o computador Deep Blue da IBM ganhou uma partida de xadrez de Garry Kasparov. E aí, o computador Deep Blue. O que não se noticiou é que depois o Kasparov ganhou do computador, e isso ninguém falou nada. Ninguém contou? O pessoal só fez a campanha para o computador. E por que ela não é tão inteligente e não é tão artificial? Ela não é tão inteligente porque eu perguntei a ela quais são os livros de César Romão. Ela respondeu 12, e nenhum é meu, são de colegas escritores. Eu perguntei a ela em quantos países César Romão tem livro, e ela respondeu 2, Brasil e Portugal. E na realidade... Estou em 51 países 50, hoje. Então, ela não é tão inteligente ela não assim. é tão assertiva. Não é tão assertiva como você imagina. Tá. E por que ela não é tão artificial?
Porque a inteligência artificial ela precisa ser alimentada. E essa alimentação na inteligência artificial está criando um outro problema. Pra você ter uma ideia, velho, hoje as fazendas de equipamentos de inteligência artificial estão consumindo 14% da energia do planeta. Se isso continuar assim, daqui a pouco nós vamos ter que direcionar metade da energia do planeta só para essas fazendas de provedores aí que alimentam as inteligências artificiais. E outra coisa, de um lado ela está criando riqueza, mas de outro lado ela está explorando países abaixo da miséria. Você visitar Nairobi, por exemplo, outras localidades da África e da Índia, o que esse pessoal da inteligência artificial está fazendo? Está contratando essas pessoas para serem rotuladores. O que é o rotulador? Ele te dá um computador, joga você numa sala com mais 200 pessoas e você fica lá alimentando a inteligência artificial, buscando informação e alimentando a inteligência artificial, ganhando cents de dólar por mês. Isto é uma escravidão. Então, a inteligência artificial, essa tecnologia maravilhosa, está explorando países abaixo da miséria e reativando um modelo escravatício aqui no Brasil. Outro ponto é que nós, se nos entregarmos a ela, como as pessoas estão se entregando, nós temos que pensar assim, Beto. A gente só chegou aqui por causa de um negocinho chamado cognitivo. Nós saímos da condição de hominídeos para este momento, estamos aqui juntos nessa entrevista no programa da Beto Olha, por causa do nosso cognitivo, não foi por causa da inteligência artificial. A gente se desenvolveu. Hoje nós estamos criando uma geração à espera de resposta pronta. Recentemente uma inteligência artificial fez uma correção em livros didáticos aqui na cidade de São Paulo e ela lançou lá que Dom Pedro II foi quem assinou a Lei Áurea. Olha que perigo. Tudo bem, foi descoberto. Mas olha só, se essa geração não descobre, e isso vai passando de geração em geração, a geração que sabe, daqui a pouco foi embora. Isso vai virar verdade. Vai ficar verdade. É como você hoje começar a apregoar que Deus é uma inteligência artificial secular. Nós não vamos ceder a isso. Mas se isso continuar, daqui 50 anos, 60 anos, no lugar lá na igreja, onde vai o Cristo, vai ter um computador, as pessoas vão rezar com o computador. É muito perigoso a gente se tornar refém disso. Hoje você está conversando com as pessoas de qualquer local. Aí a pessoa, você faz uma pergunta, você... Ela não pensa. Não, ela vai fazer o quê, Beth? O que ela faz? Ela vai consultar, né? Espera, porque eu vou olhar no Google. As pessoas estão perdendo o seu cognitivo, que é o maior poder que nós temos. Esse é a inteligência. Essa é a inteligência espiritual, né, que veio de Deus. Outro dia, numa palestra, um rapaz disse que ele tinha uma experiência muito bacana com a inteligência artificial. E eu falei, vem contar então. Ele pediu o microfone, eu passei o microfone, ele subiu ao palco. E ele contou que ele era muito apaixonado por uma moça, e que ele pediu para a inteligência artificial escrever uma carta. A inteligência artificial escreveu, e ele fez a carta para ela, escreveu à mão ainda, né, tentando ser romântico. Diz que a moça gostou tanto da carta que achou que ele era aquilo. Estão namorando, então ele conseguiu a namorada através da inteligência ou a namorada. Através da inteligência artificial. Ele acabou de ler a carta, levanta uma moça da plateia e fala assim: olha, eu também recebi essa mesma carta do meu namorado. A inteligência artificial, ela é um volume de informação. Ela é alimentada. Ela não pensa como nós. Inteligência artificial não tem emoção, não tem gratidão, não tem família. Se você for fazer uma carta de amor, tem carta de amor mais linda do que você transmitir a sua emoção? A inteligência artificial não pode fazer isso. Ela não consegue fazer isso. E eu diria o seguinte, outro dia não sei onde que eu vi isso e veio bem ao encontro do que eu penso. A inteligência artificial, primeiro que você hoje, você busca tudo no Google, você não grava mais número de telefone, porque está tudo lá, né, tá armazenado. Porém, o que ela está bloqueando? A nossa criatividade. Por quê?
Se eu posso escrever um artigo em que eu vou buscar na minha memória, naquilo tudo que eu estudei na vida, no meu conhecimento, e daí vou pôr em palavras, aquilo vai ter uma alma. O que faz a inteligência? Você põe lá 10 palavras, fala, faz um texto com isso, você ficou lá esperando ela fazer para você. Então, eu não vou permitir que a inteligência artificial tome o espaço dentro de mim para a minha própria inteligência. Não deixar atrofiar o seu Não é? Atrofia, gente. Houve recentemente, né, um concurso, na China tem um concurso literário, você que é uma grande escritora, estou vendo aqui uma pilha de livros. 9, eu tenho 9. Mas você tem 25? Não, mas olha, 9 livros é um respeito imenso que você tem dentro da literatura brasileira. Esse concurso lá na China, ele tem o maior prêmio em relação à literatura. É o maior concurso literário. Recentemente, você deve ter acompanhado, uma chinesa ganhou um livro. Uhum. E ela foi notícia no mundo inteiro. Uma moça jovem, 20 anos. Foi notícia no mundo inteiro. O livro passou até a ser procurado por editoras do mundo inteiro. Ela ganhou tanta notoriedade que, por ser uma jovem, alma pura, ela ficou com a consciência pesada. Então, ela chamou a imprensa e revelou à imprensa que ela não escreveu o livro. E quem escreveu o livro foi uma inteligência artificial. Ela fez isso? E aí o pessoal ficou todo assustado. E outro dia, numa entrevista, me perguntaram justamente sobre essa questão, se eu achava que a menina errou, acertou. Eu falei, olha, ela não tem culpa. Ela foi levada a isso justamente por esse sistema todo que está endeusando a inteligência artificial. Vai numa enxurrada, né? Agora, quem é que eu, entre aspas, né, critico? Os 15 jurados que a aprovaram por unanimidade. 15 literatas, né, que lá estavam, 15 homens da literatura, nenhum deles percebeu que aquele texto era de uma inteligência artificial. E não é difícil, você pode observar, não é difícil você saber que foi uma inteligência artificial. Então nós hoje temos que lutar pelo nosso cognitivo. Eu acho que a inteligência artificial, eu penso que ela tem colaborado em muitas coisas. Sim, claro, tem um lado bom, né? Como eu falei para você, tudo tem um lado bom. Facilitado a vida do consumidor, facilitado a vida médica, quer dizer, na medicina hoje são grandes avanços. Mas existem lugares onde ela tem afastado o ser humano. Minha campanha hoje pela inteligência artificial é a seguinte: que a gente não permita que a inteligência artificial tome decisões humanas. Só humanos podem tomar decisões humanas. Imagina só. Brasil apanhando da Alemanha de 7-1. Nossa! Lembra disso? Lembra. Inesquecível. Quem que esquece? O país estava uma convulsão. Todo mundo criticando a Alemanha, os brasileiros xingando os alemães, aquela coisa toda que todo mundo viu. Você sabe que se a inteligência artificial analisasse aquelas emoções e aqueles materiais que lá estavam, ela teria disparado um míssil daqui para a Alemanha, porque ia achar que a gente estava em guerra. É? Nossa! A convulsão que causou aquilo no Brasil. Olha o perigo de você deixar uma decisão, todas as decisões, né, à inteligência artificial. Então, decisões humanas relacionadas à humanidade não se deve permitir que uma inteligência artificial o faça. Então, César, recentemente eu assisti no Netflix a Ex Machina. Você já viu esse filme? Ex Machina. É um louco trilhardário que fica isolado e faz um concurso com um rapaz de uma empresa, e o que ganhou o concurso vai para esse lugar isolado para conviver lá um tempo e saber da inteligência artificial. Uma mulher robô. É uma mulher robô. Assistiu o filme. Você assistiu? Então, aí você percebe que ele começa a ter um relacionamento com a mulher robô, ele começa a se envolver, ela demonstra emoção, ele descobre que o cara não era tão bonzinho em prol da humanidade, porque o cara tinha N mulheres em compartimentos, até que dá um rebuliço lá, vocês vão assistir, e o que acontece com esta mulher robô? Ela se vira contra o homem. Você acha isso, num futuro a médio, longo prazo, possível,
que um dia o homem está mexendo tanto com a inteligência artificial, criando tanto que ele vai criar um robô humano que você apalpa e ela é macia. Você acha que isso é um risco que a gente possa estar correndo? Olha, já tem. Recentemente teve uma feira no Japão e tinha um monte de robozinho andando lá. Sim, mas é um robô todo metalizado, não é um robô. Eu vou te contar um caso então bacana, que vai ilustrar bem Vai essa lá. sua colocação. Recentemente, no Japão, não na China, um japonês se apaixonou por uma inteligência artificial. Ah, eu vi essa história, sim. Conta pra Um nós. avatar. Isso. Né? E o que acontece? Ele se apaixonou mesmo, tá? Fez até casamento. Nas notícias aí, depois você pode ir lá conferir. E aí, o que acontece? Ele viveu tão intensamente com essa inteligência artificial, porque ele foi reclamar com os programadores que ela já não estava mais correspondendo como correspondia. Estava esfriando o relacionamento. Estava esfriando o relacionamento. E aí ele não queria isso. Né? E aí os programadores disseram assim, nós já colocamos nela tudo o que seria possível. Uhum. Lembre-se, ela é uma mulher. É muito difícil clonar uma mulher em toda a sua genética. Nós não vamos conseguir. Ele hoje se trata de depressão porque ele sente que ele perdeu o amor da vida dele. O ser humano ele tem uma carência afetiva muito grande. Você é boa nisso? O ser humano... Pergunta lá para o internauta, quem é que não tem uma carência afetiva? E aí você joga isso, né? Você cria uma perspectiva. É como, às vezes, você encontra uma pessoa que está tão carente e você projeta a sua questão nessa pessoa. Fala, a gente ouve muito. Agora achei a mulher da minha vida. Uhum. Agora achei o homem da minha vida. E não é uma projeção sua. Você não conviveu ainda, como é que você sabe? Sim. Saiu para jantar 2 vezes, né? As mulheres falam muito assim, os homens também. Quando eu casei com meu marido, ele não era assim. Era. Ele era. Você mas disfarçava. Você disfarçava. E ao contrário também. Sim. Ele fala, olha, eu quando casei com a minha mulher, não era assim. Era. O ser humano ele tem essa necessidade, né, de projeção em razão da carência. E veja, se projetar uma carência num avatar, olha o nível, porque você está bem, olha o nível de vazio que a gente ainda tem que superar. Você percebe hoje como as pessoas, por conta da tecnologia, estão ficando cada vez mais frias, elas não conseguem se emocionar com as coisas. Hoje você manda mensagem, você não liga para dar parabéns. Isso eu já fiz, gente. É mais rápido mandar os parabéns. E cadê o calor humano? Cadê aquele toque de poder você sentir no outro emoção? Eu sou ainda uma daquelas que se eu assisto um filme triste, eu choro. Só que hoje, quanta gente não está nem ligando, porque vê a música, César. Como está a nossa música hoje? A gente tá. Funk. Isso é música? Eu acho que estava um pouquinho aí atrás da minha geração, até a minha geração. Você é mais novo do que eu, não vem não, hein? Eu acho que nós estamos bem. Na realidade é assim, não está mais fazendo música, você faz barulho. Né? Então é um barulho, uma mistura, e as pessoas acham que isso é música, mas não é. Esse é outro confronto, qualquer batuque não é música. Não, hoje está tudo defasado, né? Tanto a música, a arte, não está mais aquela pujança, porque está refletindo o sentir, pensar e querer do ser humano. A gente tem que modificar isso. E onde é que nós vamos poder ajudar nisso, César? A gente tem que valorizar cada vez mais, Beth, as verdades fundamentais. O que são as verdades fundamentais? Tudo aquilo que levou a humanidade a atravessar esses séculos todos é uma verdade fundamental. Então, a Torá é uma verdade fundamental, a Bíblia é uma verdade fundamental, a Constituição da sociedade é uma verdade fundamental. As leis né, são elementos que transportam a sociedade através do século. A gente não pode abandonar. A gente não pode achar que porque a gente chegou agora, a gente vai criar um admirável mundo novo e eu vou pintar o mundo. Eu vou pintar o mundo, mas eu vou pintar o mundo da cor que eu gosto? Não. O mundo tem a cor dele. Valores não mudam, né? Nem valores, nem princípios. O que são valores? São as coisas pelas quais você daria a sua vida. O que são os princípios? É a maneira com a qual você vai preservar os valores. Bonito. Então, se a tua mulher é um dos seus valores, você chega em casa e bate nela, está te faltando princípio. Né? O princípio é defender
Uhum. aquilo que você valoriza. Sim. Todo mundo tem que ter uma coluna de princípios e valores. Às vezes, se um amigo seu está naquela sua coluna de valores, de repente, antes de você discutir com eles, opa, esse amigo está na minha coluna de valores. Eu preciso mudar o meu comportamento. Mas hoje está tudo tão instantâneo, as pessoas são tão reativas. É preocupante isso, porque elas estão entrando nesse frenesi, achando que o tempo vai acabar. Está todo mundo com pressa hoje, né? Ninguém tem tempo. A pressa sempre existiu. Você O sabe tempo que sempre foi igual, né? sempre foi igual, ele nunca mudou, ele não ficou mais rápido. É. Né? A Terra girou mais rápido há uns 2 anos atrás, É. em 10 bilhões de anos. Né? Ela fez um girozinho um pouquinho mais rápido. Se você voltar, vamos voltar aos gregos, por exemplo, como é que os gregos tratavam o tempo? A palavra pressa vem de pressos, grega. O que significa para o grego? Apertado, só isso. Você está Pressão, né? comprimido, pressão. Né? Quando alguém tinha muita pressa, os sábios gregos falavam assim para ele: para aí, encosta o ouvido naquela árvore, fica lá até você ouvir o som dela crescer. Uau! Gente, a gente podia experimentar, Fazer isso. porque as pessoas estão agindo hoje como se amanhã fosse o último dia do planeta. Então, trânsito, né, um termômetro disso. Trânsito hoje, em todas as capitais do Brasil, não é só São Paulo. Eu Não, viajo muito, eu fico estarrecido de ver o comportamento do ser humano no trânsito. mas provavelmente você, com essa sua inteligência emocional, você se irrita ainda no trânsito? Não, eu não ligo mais. Eu não me irrito com nada do trânsito. Deixo ir. Você tem que deixar ir, Deixa eu encostar a cabeça na árvore mais ir. E próxima escutar a e árvore escutar a crescer. árvore crescer. Os gregos já cuidavam desse tema, né, há 3.000 anos atrás. Uhum. Agora, o que a pressa muda no que você está realizando? Responda essa pergunta quando você estiver com pressa. Para Eu vou refletir. fazer esse bolo com pressa. A sua avó fazia bolo com pressa? A sua avó E cozinhava o com peru de fim pressa? de ano? Porque O ritual não de fazer tinha o peru. pressa, não, tá certo? Agora, hoje, a gente quer mais que as coisas aconteçam antes do próprio tempo. A gente abre a panela do feijão, não espera mais ele Apitar. cozinhar, apitar, você já vai, já abre. A gente se tornou consumista do próprio tempo. E Uhum. o tempo é o mesmo, gente. O E eu, tempo eu tenho é uma o frase que mesmo. eu gosto muito, César, que o tempo ele é igual para branco, preto, gordo, magro, rico, pobre. Ou a pessoa fala, ai, não tenho tempo. Eu falei, mas o tempo é igual para todos. A prioridade dentro do tempo é que vai fazer ele ser mais eficiente para você ou não. Quando você otimiza o seu tempo, ele cabe em todas as suas situações. Mas pouca gente se faz essa questão. Pouca gente olha e fala assim, isto é prioridade? Ah, mas é preciso. Não é preciso? Aí vai fazer uma coisa, não, deixa eu ver se tem mensagem. É preciso Você sabe por priorizar. que celular chama celular? Por que chama celular? Eu tô aprendendo tanta É, coisa hoje. Você também, né? Fala sério. ele chama celular porque o compromisso dele, como tecnologia, é viciar pela célula, que é por onde a gente se vicia. É célula, Né? né? Os vícios são celulares. Sim, Né? sim. O celular é isso, ele é um complexo de células para viciar as suas células. Célula. Tem conseguido. Porém, a gente tem que trabalhar isso. Quer dizer, nem sempre é hora de você estar desesperado. Eu vejo, às vezes, a gente está em televisão, a pessoa está no meio da entrevista, o celular toca, a pessoa fica no meio da entrevista, às vezes ao vivo. É. Né? Pô, você vai para uma entrevista, não pode levar Eu tô o. rezando pro meu não tocar porque eu Mas eu esqueci não de pôr no posso, mudo. eu não posso desligar, porque a minha filha, o meu filho. É. Sabe Mas antes assim, não tinha. 3 minutos, como é que vai fazer? Antes não tinha Será isso. que em 3 minutos vai acontecer? Gente, o tempo, ele é, primeiro, o senhor da razão. Segundo, é aquilo que nos impõe uma das condições humanas. Você sabe que só nós, seres humanos, temos a noção do tempo de que vamos morrer. Porém, nós somos os únicos seres do planeta que vivem como se nunca fosse morrer.
Um É um cão não fato, tem né? consciência da morte. Os animais não têm noção de que eles vão morrer daí. Só nós. Uhum. Agora, se nós temos consciência de que o tempo um dia vai terminar para nós, por que não viver de uma forma mais saudável, de uma forma mais humana, de uma forma que nos coloque realmente como seres diferentes desse Viver planeta? esse presente, não viver ainda o porvir, né? Viver o presente. Agora, como nós falamos bastante do que pode representar a inteligência artificial no lado não tão bom, quais são os grandes benefícios que você percebe na inteligência artificial? Medicina, primeiro. Tá? Medicina, fantástico. Porque aquelas operações que são feitas Isso, por laparoscopia. Sensacional. Isso. E a gente já vive a inteligência há muito mais tempo do que se imagina, né? Como você falou. Faz um teste aí. Vai lá para a sua inteligência artificial, do seu coração queridinho, fala para ela te dar a cura do câncer. Ok? Pede. Vê o que vai acontecer. O que acontece? Nós temos ferramentas tão exponenciais e, ao mesmo tempo, enfrentamos problemas tão grandes ao longo desses anos todos que a gente não usa isso para resolver esse tipo de problema. Então, a inteligência artificial, os investimentos, não tinha que ser nos carros autônomos. Nos Estados Unidos, essa semana, saiu uma matéria de que metade das pessoas que compraram carros autônomos estão vendendo e não pretendem nunca mais porque deixa na mão do carro. adquirir um carro. Tá certo? Então, muitos desses modelos de inteligência artificiais não vão servir para nada daqui a um tempo. O Waze é inteligência artificial e é útil. Então, o Waze é uma dessas exceções. Tá. Eu acho que nós... Que outra exceção você acha que tem? O Waze é bom. Inteligência artificial que solucione problemas, facilite Alexa a vida me das ajuda pessoas. muito, tá? A Alexa é um divertimento. Não, a Alexa é uma que saiu. companhia. Né? A gente acha o dia que ela não funcionou, eu fiquei deprimida. A gente acha que está sozinho e conversa com ela. É verdade. Então, existem... Mas a Alexa também não é uma inteligência artificial, porque ela precisa ser abastecida. Sim. Se você não tiver assinatura lá na Amazon, por exemplo, de todas as bases de música, você não vai ouvir uma determinada música. Isso que você está falando. Qualquer inteligência artificial precisa ser alimentada. Exatamente. A inteligência artificial não existe sem a inteligência humana por trás dela. Quem criou a inteligência artificial? Ela não se criou sozinha. Fomos nós. Fomos nós. Então, para de alimentar, acabou a inteligência artificial. Imagina só, vamos supor que a inteligência artificial, você fala assim, cria uma música clássica. Naquele chat GPT, né? Pode ser esse aí. Tem vários outros. O que ela vai fazer? Ela vai em Mozart. Ó a base. Pelo menos, né? Entendeu? Ela vai em Mozart, talvez ela mude alguma coisa lá, como a gente não entende tanto de partitura musical como a Beth. Você vai achar legal. Mas veja, ela não criou. Ela fragmentou material que existia de um compositor consagrado que já está lá. Tá. Os próprios textos, né? Também, né? Os textos são exatamente isso. Né? Ela vai buscar são facções de textos elaborados que já estão lá. Publicações de jornal, revista e tantas outras coisas. Só que isso é muito imediato, né? Porque uma vez eu não mexo com inteligência artificial porque eu não quero atrofiar a minha. Tá? Já me deram uma aula, eu não quero. Eu quero fazer a minha canção, eu escrever meus livros. Só que quando você põe lá as palavras, você fala assim, não, mas põe alguma coisa de programação neurolinguística. Ela muda, porque já existe as palavras que são inerentes à programação neurolinguística, ela coloca naquele texto. Só que o que eu fiquei fazendo? Esperando por ela. Eu vou evoluir desse jeito? Ela não pensa, né? Ela resgata. E se não tiver como alimentar, ela não pode fazer nada. Tá. Bom, você falou sobre os cuidados. Agora eu queria muito, eu sei que eu tenho tanta coisa para te perguntar, eu queria deixar com vocês aqui que o César vai voltar, porque quando ele fala dos livros dele, é a coisa mais linda, eu já vi palestra dele. Eu quero saber assim, o que o ser humano, tá, os nossos internautas, podem fazer para ficarem blindados, porque é um vício, né? Não é um vício, como qualquer outro. Você fica tão apegado àquela facilidade. O que você diria para o nosso internauta
para que ele não sucumba a essa modernidade e que ele continue sendo humano? Então, para você continuar sendo humano e não tão mecânico, né, como a gente vem se tornando, nós precisamos andar naquela linha que nos trouxe até aqui. Eu, por exemplo, poderia pegar meu neto e levá-lo a feiras de tecnologia, ele tem 6 anos, tantas outras coisas que ele ia achar o máximo. Né? Hoje, as exposições interativas, tal, tudo isso é inteligência artificial. Põe aquele negócio fica Exatamente. Mas o que eu faço? Eu não levo. Eu pego o meu neto, vou correr de carrinho de rolemã com ele lá na rampa do Museu do Ipiranga. E outras coisas. Quer dizer, eu acho que nós temos que voltar à nossa naturalidade. Ah, Romão, mas eu não vou poder mais ter telefone? Vai. Você só não pode se deixar escravizar. Você só não pode se tornar uma ameba diante da inteligência artificial. Verdade. Como se ela fosse a coisa mais. Você agora não é nada. Uhum. Eu fiz diversas universidades e um dia, numa palestra, um jovem falou: Nossa, senhor Romão, devia ser muito difícil nessa época o senhor se formar desse jeito. Hoje, para nós aqui é fácil. Né? Uhum. A gente digita aqui no Google, aparece. Qual era a técnica que o senhor usava para estudar sem a tecnologia? Não tinha Delta Larousse que você ia consultar aquelas enciclopédias? Eu usava o cérebro. Certo? A gente saía de casa, tomava o ônibus e ia na biblioteca. Ia na biblioteca do Diário Popular, lá na Rua Major Quedinho. Consultava, folheava as coisas. E olha só, funciona. Tá certo? Funciona. Cheguei até aqui, né? Cheguei até aqui, estou até aqui com a Beth aqui na entrevista ainda. Então, nós não podemos abandonar os nossos movimentos cognitivos. Até porque, se você perder o movimento cognitivo de criatividade, o seu movimento cerebral, as sinapses vão se afastando. Sim. Você vai começar a esquecer. E outra, você vai falar assim, eu vou perguntar aqui para o... Você vai perder o seu próprio apoio de conhecimento. E o seu cérebro é a inteligência mais fantástica desse planeta. Não, eu acho o ser humano, para mim, o ser humano, assim, Deus estava muito inspirado quando fez o ser humano. Nem que alguma coisa saiu fora da curva, mas o ser humano, o nosso sistema interno, o nosso sistema mental é algo assim que só existe nesse planeta até a prova em contrário, né, Romão? Mas acho que é só aqui mesmo. Mas você viu que outro dia tinha um OVNI aí, hein? Se tivesse ser humano nesse monte de planeta aí, Deus está perdido. Ele não Quem que vai aguentar? Ele não dá conta dos 8 bilhões aqui. Quem que vai aguentar? É verdade. Mas, eu insisto. Por exemplo, eu gosto de compor. Aliás, deixa eu dar para ele, é todinho autoral. Não tem uma inteligência artificial. Eu sento lá, fecho os olhos e falo assim, que vem a minha inspiração. E a música sai pronta, depois é só escrever. Isso aqui é exercitar e manter as sinapses dos meus neurônios, porque não é que a gente perde, né? É a conexão deles que vai saindo. E queria dar uma dica. Você sabia que não é só fazer palavras cruzadas, não, para você ficar sempre ativo e não ter a demência. Música é uma coisa, quando você vai estudar uma canção nova, que ela reativa aquelas sinapses que você está... Se você está esquecido, está sem ânimo, sem libido pela vida, estuda um instrumento que ajuda. Esse aqui é meu presente melhor para você. E deixa eu te contar uma coisa. Meu carro tem CD. Eu já vou ouvir. Nós temos muita coisa em comum. Eu não troco de carro há 5 anos, porque eu não consigo achar um carro que toca CD. Não vou trocar. E esse aqui, eu não sei se você vai querer esse ou outro, é o meu presente também, é o melhor que é de mim, né, Romão? Porque quando eu escrevo, quando eu componho, é que vem assim da alma e é para você também. Obrigado, tá? Beto. E eu tô vendo que eu vou ganhar um livro também, né? Como chumbo trocado não dói. Como é que é? Chumbo trocado não dói. Não dói? É fogo amigo. Tá. Eu vou lhe deixar aqui o meu mais recente livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Eu, devido ao meu amor... Gente, eu quero que vocês vejam, dá licença. Claro. Olha que letra linda. Eu tô apaixonada, Thaís, eu vou roubar seu marido, hein? Esse cara é assim, sabe que você está do lado de alguém que tem conhecimento e fala sobre tudo? Ele não podia ser meu pai porque ele é mais novo que eu, mas você remonta meu pai, que ele não tinha inteligência artificial, ele fazia conta assim, 348 vezes 430, fazia de cabeça. Então, quando você está ao lado de uma pessoa culta,
que transformou o conhecimento em sabedoria, porque não adianta ter conhecimento. Você fez isso, não fez? Você tem muito conhecimento que transmutou em sabedoria, que é uma coisa que eu falo no livro. Não adianta você ser uma enciclopédia e depois não ter inteligência emocional para tratar o seu próximo. Eu vou começar a ler hoje. Muito obrigada, eu estou feliz que você veio aqui, viu? Você sabe que lá em casa a gente tem, eu sempre criei meus filhos para fazerem tarefas em casa. E às vezes eles largam lá alguma tarefa e de repente eles chegam e falam assim: Nossa, pai, quem arrumou isso? Eu falei: A inteligência artificial, né? Eu que fui lá lavar louça, a Thaís que. Então a inteligência artificial secreta lá. Secreta! É mesmo? E a gente tem essa brincadeira em casa. Eles falam: Deixa aqui que a inteligência artificial arruma. Sim, sim. Até para você ver que é uma coisa que eu consegui até conscientizar meus filhos. Eles usam. Meu filho, tem um filho que é publicitário, mas ele não se deixa levar assim, não. Ele cria os textos, Claro, ele criar um faz, desenho. faz as imagens. Você digita num banco aí, tem muita, mas a nossa criatividade nos trouxe até. O que seria de Miró, de todos aqueles pintores que se tivessem interessado, faz uma tela aí assim, XYZ. Nós não teríamos olha, a arte. Problema, a gente não falou de um tema aqui. Fale. Mas eu acho que o tempo acabou. Não, fale. Sabe, estoura o tempo aí, Paulinho. Segura a onda, a gente fala com o Cat. A legislação de controle. Você viu que teve a greve dos atores e redatores de Hollywood por usar a imagem dos atores e usar os textos de filme da inteligência artificial, que nada mais é. Ela tem todos os roteiros de todos os filmes do mundo até hoje, junta tudo, ela mistura e faz um. Mas e o direito autoral? Onde vai? Fica? Você chega com uma inteligência artificial hoje e pede para ela te dar uma imagem de um quadro que pode ser famoso, onde é que ela vai? Ela vai em Pagal, em Miró, Monet, Picasso. E aí ela junta tudo isso. E faz algo que não tem a identidade deles. Não tem identidade nenhuma. Quer dizer, a legislação da inteligência artificial, ela precisa ser regulamentada. A gente não pode aceitar uma imagem que não existe, de um ser humano que não existe, falando de coisas humanas. Eu tenho visto, isso não é uma denúncia, está aí, as pessoas estão aí. Médicos criados por inteligência artificial vendendo alimentos, esses que não precisam de receita aí. Ah, tá. Entendeu? Então, o cara criou um médico, tá certo? Um médico criou um fictício, né? E esse médico pega lá o pacote, fala: toma isso aqui que fortalece seu osso, toma isso aqui. Nossa. E o médico tem todos os adesivinhos, aí, tá na internet, tá no Sério mesmo? Mídias todas. Não só isso. Tem pessoas falando coisas, tem pessoas que foram criadas para dizerem coisas que não tem nada a ver. Criaram imagens, por exemplo, de personagens da Bíblia, e as pessoas, essas imagens citam passagens bíblicas, tudo ao contrário. Olha que perigo. E de tanto que fala vira verdade. Você está distorcendo. Você viu que houve com a Gisele Bündchen, né? Que ela está fazendo um comercial de malas. Suplemento alimentar. Esses médicos estão vendendo. Suplemento. A Gisele está vendendo malas maravilhosas. Ela falando, e não, ela não fez esse comercial. Foi a inteligência artificial. Ela está com processo agora. Gente, nós temos que ir embora. Que pena, né? Vocês podem consultar César Romão, ó, fácil. 25 livros? Tá lá, pode ler todos. Pode ler todos, estão disponíveis na internet. Na Amazon. Palestrante. E ó, eu vou te contar, hein? Ele me deu uma dica agora há pouco. Porque eu vivo assim, buscando novos sonhos, porque senão eu envelheço, né? Só fica velho quem não tem sonho. Então eu não tô velha porque eu tenho muitos sonhos. Ele me deu uma dica agora há pouco, na nossa conversinha básica de 1 hora, que ele vai embora e eu já vou pôr em prática. Foco. Foi o que você me falou? Foco. Fala um tchau para os nossos internautas. Beth, prazer estar aqui no seu programa. Eu acho você fantástica, você sabe disso. Eu tenho amigos há muitos anos, você é amiga da minha família. E eu admiro demais seu trabalho, a sua coragem em colocar esses temas nos seus livros. Com certeza você ajuda muitas pessoas por esse Brasil e que você continue sendo assim, levando essas suas mensagens, essa sua música ao coração das pessoas.
Muitíssimo obrigado. Lembrando, meu mantra, que eu comentei, libido pela vida. A libido pela vida é o que faz a roda girar. Se você não tiver a libido pela vida, em algum momento aquela engrenagem vai empacar e nada roda. Super obrigado. Tem aqui, ó, para você se inscrever no canal. A gente precisa divulgar boas notícias, conhecimento, trazer a gente sabe ao Sintonia, que já são 372 entrevistas, e eu conto com você. César, obrigado. Obrigado, E querido. posso dar um abraço? Boa sorte, Ó, viu? muito obrigada. E você que me acompanha, daqui uma semana estamos aqui juntos de novo. Beijo.